Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Senhoras e senhores, crianças de todas as cidades, jovens desavisados e velhos de coração fraco, sejam muito bem-vindos ao espetáculo mais indesejado do planeta. O único, o inigualável, o absolutamente inesquecível Circo Fantasma. Ah, meus queridos, vocês sentem isso? Este arrepio que percorre a espinha como uma centopeia gelada? Este cheiro de algodão doce misturado com formol? Sim, vocês estão no lugar certo. Sentem-se. Apertem bem os cintos ou as mãos da pessoa ao lado, tanto faz. Só não pisquem, nem rezem. Já é tarde demais. A trilha tradicional que ecoa por esta tenda torta não é a de um circo comum. Ouçam, a vitrola desafina, cambaleia no compasso. Um som que era para ser festivo agora soa como uma marcha fúnebre de um palhaço enterrado com a sua própria buzina no peito. A lona não é vermelha, é acinzentada, manchada, como se o tempo tivesse passado e decidido nunca mais sair dali. As cortinas balançam sem vento e os uniformes dos nossos funcionários, bem... meus amores, são mais próximos de um velório temático do que de qualquer parque de diversões. E os animais, que pena vocês vão sentir, mas também vão tremer. Leões esqueléticos que se curvam como gatos assustados, macacos com olhos fundos demais que imitam com perfeição o gesto de cortar a própria garganta, e um elefante que, juro por todos os demônios que vivem sob este picadeiro, chora. Sim, o elefante chora. Agora preparem-se, vamos ao primeiro número da noite. Acendam as luzes! Não muito, por favor. Os artistas são sensíveis. Ali está o nosso querido trapezista, Sr. Valentino Vértice, um homem que já esteve nas alturas e caiu mais de uma vez. Hoje ele promete algo especial. Vai saltar de olhos vendados num triplo mortal, com as mãos amarradas. E por quê? Porque ele insiste. Porque ninguém o impediu. Porque aqui ninguém impede ninguém. Não, ele não conseguiu. O corpo dele despenca como um saco de ossos. Um estalo seco ressoa no tablado. Não, nada de pânico. Nossos funcionários, esses senhores pálidos com olhos vazios, retiram o corpo com uma eficácia quase militar. E vocês aí pensando que estavam assistindo algo seguro. Próxima atração! Madame Letícia e o seu número de facas. Ela entra deslumbrante, cheia de cicatrizes. Sua assistente, coitadinha, ainda com curativos da noite passada. Mas hoje será diferente. Letícia diz que praticou. A primeira faca na madeira. A segunda bem na lateral da cintura da assistente. A terceira no ombro. A quarta direto na clavícula. Que performance emocionante! E mais uma vez, nossos fiéis lacaios retiram a moça com maestria. Palmas para ela, palmas! Ou suspiros, se preferirem.
E o que vem agora? Ah, ele, o homem que desafia o próprio inferno, Morris, o cuspidor de fogo. Ele entra sorrindo, mas veja bem, o sorriso dele parece forçado, como se não quisesse estar aqui. O que houve, Morris? Como se soubesse o que vai acontecer. E adivinhem? Ele se transforma numa tocha humana, corre em círculos, gritando palavras que ninguém entende, até cair no centro do picadeiro, contorcendo-se. Ai, que cheiro de carne queimada! Meus amigos, isso que vocês veem não é ilusão, não é maquilagem, não é truque de mágica. É o circo fantasma mostrando a sua verdadeira face. Um espelho escuro que reflete o que há de pior entre nós. E o medo? O prazer mórbido. A curiosidade doentia. E o público? Como está o público? Vejo que alguns desmaiaram. Outros choram compulsivamente. Há gritos abafados das criancinhas. Vômitos escorrendo pelas laterais das arquibancadas. Uma menina se debate dizendo que o palhaço está observando, mesmo que não haja palhaços esta noite. E quando o último número termina, o mestre de cerimônias se curva agradecendo, e todos os artistas, mesmo os mortos, se levantam para aplaudir, porque o espetáculo é para vocês. Vocês são o espetáculo. No dia seguinte não há lona, não há vestígios. O campo onde estava o circo é só barro e silêncio. Mas semanas depois, em outra cidade, alguém vê um cartaz colado num poste. Um pôster velho, dobrado, com letras esmaecidas. Uma noite só. Um espetáculo que você jamais vai esquecer. O Circo Fantasma. A polícia, é claro, diz que é mentira. Uma lenda urbana. Mas e os relatos? E os nomes nas listas de desaparecidos? E as famílias que juram que seus entes estavam na plateia e nunca mais voltaram? Seriam truques? Seria uma produção macabra de efeitos visuais e gás alucinógeno? Seria apenas o poder da sugestão? Talvez, mas não para mim. Meu nome é Tony Santiago, do canal The Free. E tem uma coisa que eu aprendi desde o caso dos OVNIs de Pouso Azul, é que quando algo parece invenção demais para ser verdade, é porque é exatamente isso que eles querem que a gente pense. Esta noite, senhores, o Circo Fantasma vai me conhecer. E vocês vão vir comigo. Capítulo 2. O início da obsessão. Ai, a coisa toda tá uma bagunça. E quando eu digo bagunça, não é aquela desordem charmosa de filme francês, onde os livros ficam empilhados de propósito e a xícara de café esquecida na mesa, como uma metáfora para a solidão urbana. Não, aqui a bagunça é de guerra perdida mesmo. Tem roupa íntima no sofá da sala, formando uma espécie de instalação artística chamada desespero afetivo. É isso. Uma crosta de poeira cobre o rack da TV, a ponto de eu já ter pensado em plantar milho ali. Na cozinha, uma panela com miojo endurecido desafia as leis da aderência. Eu não sei mais se ela está grudada ao fogão ou se o fogão está grudado nela. Eu sei que faz tempo que eu não mexo ali. Pela janela, vejo o vale do Anhangabaú. Fim de tarde, quase noite. O céu está com aquele tom cinza que São Paulo sabe fazer tão bem. Nem bonito, nem feio. Só cinza. Eu estou sentado com os pés apoiados na escrivaninha, segurando uma caneca de café que não tem coragem de soltar fumaça. Não está gelado, mas também não está quente o suficiente. É café requentado no micro-ondas.
Uma prática que um dia eu jurei nunca adotar. Depois que eu aboli o direito à dignidade e aceitei essa heresia, tudo desandou. Vai por mim, meu amigo. Tudo na sua vida desanda a partir do momento que você aceita café do micro-ondas. Meu estômago se vinga diariamente, com reviravoltas dignas de uma novela mexicana, onde eu, é claro, sou o vilão de tapa-olho. Lá embaixo, 2 mendigos brigam por um cobertor. Faz frio. Não aquele frio de cortar a pele, mas um frio insistente, que gruda na roupa e na alma. O vento levanta uns papéis do chão, rodopiando como se fosse coreografia. Eu poderia passar horas só olhando essa cena, mas a verdade é que eu estou olhando porque eu não tenho nada melhor para fazer. Bloqueio criativo, marasmo de notícias, uma mistura de tédio e ansiedade. É como se nada estivesse acontecendo no mundo, o que obviamente é mentira, porque tudo está acontecendo. Tudo, ao mesmo tempo. E eu sou aquela criança que fica embaixo do bexigão, sabe o bexigão de festa? E quando ele estoura e vê todo mundo pegar doces, menos eu sou essa criança. Eu ando me fazendo de vítima ultimamente. Isso é fato. Eu ando meio borocochô. Sem namorada. Amigos, a grande maioria, eles são ocupados, fritando o cérebro para criar os filhos, manter casamentos, pagar parcelas do apartamento, do carro, do plano de saúde. Resumindo, eles estão perdendo o cabelo. E eu, convites para um chopinho. Eu parei de chamar. Não é nem mágoa, eu não tenho mágoa dos meus amigos. É só preguiça de ouvir conversa fiada sobre fralda ou sobre reforma da cozinha. O problema maior, no entanto, é a minha crise de linha editorial. Eu prometi para mim mesmo, depois do caso do OVNI de Pouso Azul, que eu nunca mais me meteria com histórias misteriosas, místicas ou sobrenaturais. Eu não sou apresentador de programa Caça-Fantasma, eu sou uma porra de um jornalista, caramba. Ou pelo menos eu tento ser. Eu quero voltar a fazer boas matérias, expor corruptos, abusadores, grileiros. Até influenciador está conseguindo fazer isso melhor que eu. Mas esse campo já está saturado também. Uma nova geração de repórteres com mais energia e menos gastrite assumiu o front. E ninguém mais liga também. Hoje, se explodirem um cartel de drogas no meio da Amazônia, o máximo que sai é uma nota de rodapé no portal de notícias. Enquanto isso, os boletos continuam chegando, viu, dona? O canal The Free amarga quedas de monetização. Mês a mês, a plataforma corta um pedaço da minha renda. No mês passado, pela primeira vez, não atingi o mínimo de $100 para o depósito. Resultado, precisei corrigir provas online para pagar o aluguel desta, vamos chamar de kitnet, para não usar o termo caixote claustrofóbico. Eu moro no Mirante do Vale, é o 13º andar, 25 metros quadrados. Se você parar no meio do viaduto do Chá e olhar para o Vale do Anhangabaú, você vai ver o meu prédio bem de frente, grandão assim, já foi o maior da cidade. Do lado de fora, essa cidade é um organismo vivo, pulsando, gritando, tossindo, brigando pela coberta. Do lado de dentro, é só eu. Um computador velho, um café frio e minha coleção de decisões erradas. Eu ainda estou com os olhos na rua. Agora, na briga dos mendigos, apareceu um terceiro, com um cachorro. O cachorro parece mais bem alimentado que todos eles. E isso diz muito sobre o mundo. E apesar de toda essa divagação, a minha cabeça volta sempre para a mesma coisa. Esse tal de circo fantasma. Não é que eu tenha procurado por ele, foi ele que veio até mim. O envelope chegou pelo correio essa semana. Nada de remetente impresso. Só o meu nome e o endereço escritos à mão, com aquela caligrafia que lembra bilhete anônimo de filme noir. Dentro havia um recorte de jornal amarelado e uma carta, assinada por uma amiga jornalista, velha conhecida de guerra. Dividimos muitas pautas no passado.
Mas hoje ela vive em Londres, cobrindo política internacional e bebendo cerveja melhor que a minha. E a carta dizia, eu não sei porque ela fica mandando cartas para mim, ela podia mandar um e-mail ou até um WhatsApp. Tony, eu sei que você prometeu não se meter mais com histórias malucas, mas essa você vai ter que ver. Tome cuidado. E junto estava o recorte. Circo misterioso passa por cidade e desaparece após noite de tragédias. Eu leio e releio, sentindo aquela coceira de pauta nova, aquela maldita chama que sempre me leva para lugares onde eu não deveria estar. Segundo o recorte, e segundo o que minha amiga acrescentou na carta, o modus operandi desse circo é bem peculiar. Ele sempre chega a uma cidade pequena, cidades afastadas, nada de capitais, nada de cobertura da imprensa. Instala-se num terreno vazio, geralmente afastado. Faz um desfile de chegada, como qualquer circo tradicional, passando pelas ruas com seus artistas fantasiados. Banda tocando, palhaço, trapezista, malabarista, tudo para chamar a atenção da população. Mas tem algo de errado. Sempre tem. As cores, a expressão dos artistas, a morbidez do conjunto. É como se a alegria tivesse sido espremida até o bagaço, restando apenas uma casca sinistra. Bem, os trajes seguem uma paleta fúnebre. Cinzas, pretos, roxos profundos. Os artistas têm aquele olhar que não brilha, olhos vítreos, pele acinzentada, movimentos lentos, quase ensaiados ao som de uma música que ninguém mais ouve. Alguns têm um odor estranho, descrito por testemunhas como putrefato. Mesmo assim, a cidade prestigia. Quem não iria? É um circo. E todo mundo, no fundo, tem saudade de se sentir criança por 2 horas. Só que, ao invés de risos, o público tem uma surpresa horrível. Tragédias em cena, números que dão errado, acidentes fatais, e no dia seguinte, o circo desaparece. Dobro o recorte e guardo na gaveta. Mas não adianta. O pensamento já grudou como um miojo seco no fundo da panela. E assim, sem perceber, começo a ser sugado de novo. O caso de Pouso Azul deveria ter me ensinado algo, mas parece que não. Parece que eu nunca aprendo. E enquanto a noite cai sobre São Paulo e o vento frio entra pela fresta da janela, eu já sei. Não importa quantas promessas eu tenha feito a mim mesmo, eu vou atrás desse circo. Capítulo 3. É, na verdade, uma lenda. É mais que uma lenda, na verdade. Mais que boatos, porque há relatos de gente que não voltou para casa. Pessoas que numa noite qualquer saíram para ver o circo e depois do espetáculo evaporaram, como vapor num espelho gelado. O dossiê que eu tenho nas mãos, se é que dá para chamar disso, é na verdade esse esqueleto magro, esses ossos espalhados. Eu acabei juntando tudo numa pesquisa que eu fiz na internet depois que o envelope chegou lá do exterior. Uma pilha de some de PDFs, recortes escaneados de jornais do interior, manchetes que já amarelavam mesmo em formato digital, linhas de texto cortadas por erros de OCR, palavras trocadas, datas desencontradas, tudo envolto numa poeira invisível. Aquela poeira que o tempo deixa quando sopra forte sobre coisas que ninguém quer lembrar. Mas há um padrão, tem um rastro nisso. Sempre que o tal circo aparece, não é só espetáculo, é um corte na rotina das cidades. Começam relatos de acidentes no picadeiro, o trapezista que despenca lá de cima, o domador que some dentro da jaula, o leão lambendo os beiços como se nada fosse. Tudo que já foi dito aqui. Além disso, surgem surtos coletivos, desmaios, ataques histéricos, gente que sai correndo sem motivo, e depois, como se não bastasse, vem o sumiço. 1 ou 2 moradores que ninguém mais encontra. Um adolescente que foi com os amigos e não voltou. Uma mãe que foi levar o filho e não foi vista de novo. E o mais bizarro
é que não sobra prova concreta da existência do circo, nenhum registro fotográfico confiável, nenhum vídeo nítido, apenas imagens borradas, sombras que poderiam ser qualquer coisa, o som de uma música distante gravada no celular. Quando você aumenta o volume, percebe que há algo de estranho no fundo da melodia, quase como um choro abafado ou uma risada que não quer ser ouvida. Então tudo que eu tenho são relatos e medos. Isso me cheira encrenca, daquelas que grudam na pele, e por isso deixei esse assunto no canto por 2 dias, como se fosse um copo de leite azedo esquecido no balcão. Eu não quero mais mexer com essas coisas, eu já sei onde isso dá. Ainda tenho noites que eu acordo suado, coração disparado, lembrando da luz fria e silenciosa do caso do OVNI lá em Pouso Azul. Ainda sonho com formas que não deveriam estar no céu. Eu quero deixar isso pra lá, na gaveta da minha memória, onde eu guardo os pesadelos. E foi então que Clarice, a minha amiga jornalista que agora mora em Londres, resolveu me puxar de volta para o buraco. Pois é isso, Santiago. Eu mostrei esse assunto para o meu editor-chefe. Disse ela com aquela voz de quem sabe que está prestes a jogar gasolina no incêndio. Eles querem apostar numa linha nova de cobertura. Você já conhece o gênero, o podcast narrativo de jornalismo investigativo, o storytelling histórico, você sabe disso. É claro que eu sei. Histórias reais, roteirizadas, com pesquisa, reconstrução. Pois bem, meu caro, esses casos fazem o maior sucesso. A BBC vem investindo pesado. Aqui a linha True Crime ocupa o topo dos streamings de áudio. Eu sei, aqui não é diferente não. É, e o meu editor sabe também. A The Real, onde eu trabalho, está crescendo muito rápido. Estamos incomodando a BBC em audiência. E, para coroar, um gigante dos esportes fechou um patrocínio com a gente. Tem muito dinheiro rolando e poucas ideias novas. Clarice fez uma pausa. Eu a conheço bem. Pausas dela nunca são inocentes. Aqui em Londres não acontecem tantos mistérios, crimes ou lendas como aí no Brasil. Falta matéria-prima aqui, o povo não tem muita criatividade. Por isso vamos precisar de gente nova. Gente que não tenha medo de pegar a estrada atrás de uma boa história. Eu ri, um riso sem alegria, meio nervoso. Que acha de ganhar em euros, Santiago? Ela completou. Eu tossi o café, na blusa, no teclado, na alma. Você seria o nosso correspondente. Teria liberdade criativa, verba para viajar o país e trazer os relatos. Você topa? É claro que eu topo. Quer dizer, peraí. Para entrar no jogo, eu vou ter que ir atrás desse tal de circo fantasma, não é? Exatamente. Eu não sei muito sobre ele. O que eu sei veio desse informante que me mandou pelo Discord. É tudo muito vago, nada comprovado. Você teria que checar tudo, visitar lugares, encontrar testemunhas e, principalmente, assistir a um desses espetáculos. Que maluquice, pensei. Mas o que saiu da minha boca foi: estou dentro. Ótimo! Eu já sabia que você ia dizer isso, por isso já te mandei a passagem no e-mail. Amanhã cedo você vai para Palmas, Tocantins. Lá começaram a pipocar alguns rumores. E antes que eu pudesse responder, ela finalizou a chamada. E eu fiquei ali, com a mesa suja de café, de short e meia, olhando pela janela. O viaduto do chá brilhava com luzes frias, e logo atrás dele, a lua subia lenta por trás do Joelma, redonda, indiferente. A cidade tinha aquele cheiro de asfalto morno misturado com fritura de esquina. Lá embaixo, um ônibus passava, cuspindo fumaça, enquanto um casal discutia na calçada. A noite estava só começando, e eu, sem saber, estava prestes a entrar no tipo de história que não se conta rindo.
Sair dos 14 graus em São Paulo para 31 em Palmas é como acordar dentro de um forno elétrico pré-aquecido. Meu corpo reclama imediatamente. O ar parece ter peso. É um calor diferente, quase sólido, que gruda na pele e exige que você respire mais devagar, como se cada movimento fosse um gasto desnecessário de energia. Ainda no aeroporto, um cheiro de terra quente e diesel me atinge. É como se o vento viesse carregado de histórias. Mas eu não tenho tempo para contemplações. 2 horas de ônibus até Arco Velho da Anunciação. O ônibus é pequeno, barulhento, com estofados gastos e cheiro de tecido velho que já absorveu todas as estações do ano. A estrada logo deixa de ser de asfalto para virar um corredor de terra vermelha, irregular, com buracos que fazem o veículo chacoalhar como um brinquedo quebrado. A cada solavanco, vejo o pó subindo em pequenas nuvens que entram pelas frestas da janela. A paisagem é de um verde ralo, espaçado, cortado por cercas de arame farpado e casinhas solitárias. Há vacas magras pastando e crianças descalças correndo atrás de galinhas. Sinto que eu estou me afastando do Brasil que aparece nos noticiários e entrando num país paralelo, onde o tempo é mais lento e as histórias parecem ganhar corpo. A cada parada, converso com alguém. Coleto histórias ditas às pressas, gravações de áudio com chiado de vento, vídeos borrados de celulares antigos, panfletos rasgados com desenhos mal impressos. Mas quase tudo é frágil, inconclusivo, como se as provas se dissolvessem ao serem tocadas. Até que eu encontro algo que me paralisa por alguns segundos. Numa escola pequena, quase esquecida à beira de estrada, a professora, uma moça chamada Renata, me mostra uma pasta com folhas amassadas. São desenhos infantis, feitos com lápis de cor e traços inseguros, mas carregados de algo que não deveria estar ali. Figuras humanas com rostos alongados, olhos negros sem pupila, bocas abertas demais. E no canto, sempre, uma tenda listrada de preto e cinza. Ele desenhou isso durante 2 semanas seguidas, diz Renata, folheando as folhas devagar como quem lida com algo perigoso. Depois, parou de vir para a escola. Ele é Clécio, 8 anos, filho de um lavrador. Para encontrá-lo, seria necessário ir até a propriedade da família, a 7 quilômetros daqui. Renata se oferece para me levar em sua scooter. Um modelo pequeno, azul claro, que parece lutar contra cada buraco no caminho. O pai do garoto não gostou nada de me ver. Um homem de rosto curtido pelo sol e mãos calejadas, que me olha como se eu fosse mais um fiscal tentando arrancar algo dele. Mas depois de ouvir Renata explicar, concorda em deixar o menino falar comigo, desde que seja rápido. Clécio está sentado num banco de madeira, com os pés sujos de poeira e um olhar que evita o meu. Ele brinca com um carrinho feito de lata amassada, puxado por um barbante. E aí, Clécio? Ouvi dizer que você sabe fazer uns desenhos bem diferentes. Digo, tentando soar leve. Ele não responde, apenas balança o carrinho para frente e para trás. Você viu esse circo de perto, não foi? Pergunto, abrindo um dos desenhos. O garoto ergue os olhos por um instante. Seus lábios se movem quase sem som. Eles cantam. Cantam? Cantam o quê? Ele pensa, aperta o barbante nas mãos e depois murmura. Uma música que não dá para esquecer. E como é? Clécio não canta. Apenas começa a balançar o corpo num ritmo lento, como se ouvisse algo que nós não ouvimos. O que te deu vontade de desenhar isso, hein, Clécio? Eu sonhei. Ele olha para Renata como se buscasse permissão para continuar. Mas não era sonho. Eu fui lá. Só que o pai se irrita. Já chega! Diz puxando o menino pelo braço. Isso é coisa que vocês da cidade inventam para botar medo nos outros.
Renata me puxa de lado e sussurra. Ele acordou 3 noites seguidas gritando. Diz que estava preso debaixo do pano grande. Eu não tiro nada de concreto dali, mas saio com a sensação incômoda de que não estou apenas atrás de uma lenda. De volta ao vilarejo, o calor é quase insuportável. O sol está alto, queimando com a força de um ferro de passar esquecido na pele. Encontro uma pousada simples, com um ventilador que parece girar por preguiça. O lençol tem cheiro de sabão em pedra, e o silêncio é cortado apenas por algum rádio distante tocando sertanejo. Renata aparece na porta da pousada pouco depois, com um sorriso leve. É uma beleza da terra, dessas que não se moldam nos padrões urbanos. Pele dourada pelo sol, cabelos presos num coque improvisado, vestido azul florido que parece dançar no vento. Onde eu consigo jantar por aqui? Um lanche, pelo menos? Pergunto sem pensar muito. Ela inclina a cabeça avaliando. Eu posso te mostrar, mas antes, você não quer se refrescar um pouco? Como assim? Banho de rio. É o que o povo gosta de fazer por aqui. Sorri. Seguimos por uma estradinha de terra até um ponto onde o leito do rio se abre numa prainha improvisada, formada pelo fluxo lento da água. Crianças brincam na parte mais rasa, senhoras conversam sentadas na beira, e um cachorro se refresca mergulhando e sacudindo a água para todo lado. Mas vamos por aqui, diz ela pegando minha mão com naturalidade. Atravessamos uma trilha estreita, ladeada por capim alto até chegar a uma enseada menor, quase deserta. A água ali é mais clara, com reflexos dourados do sol que começa a descer. Renata tira o vestido, revelando um pequeno short e um top por baixo. Põe os pés na água e solta um suspiro de prazer. Isso aqui é melhor que ar-condicionado. Eu, que sempre ando com os shorts por baixo da calça, não hesito. Entro na água atrás dela. A corrente é suave e a sensação de frescor é quase eufórica depois do calor sufocante do dia. Começamos a brincar, jogamos água um no outro como 2 adolescentes. Entre risos e respingos, percebo que há momentos em que o santo bate de cara. Ou talvez seja outra coisa. Algo que a gente só sente em viagens, quando estamos fora de tudo que é familiar. No meio de uma dessas brincadeiras, paramos por um instante. Ela me olha de um jeito que é metade desafio, metade curiosidade. O sol atrás dela faz um contorno dourado em seus ombros. Você não parece um repórter de cidade grande, diz como quem pensa alto. E como eu pareço? Alguém que está procurando mais do que uma história. Não respondo, porque no fundo sei que ela está certa. Ficamos assim por alguns segundos, apenas ouvindo o som da água batendo nas pedras e o canto distante de um pássaro que eu não reconheço. Há um silêncio confortável, como se o mundo todo lá fora tivesse dado uma trégua. Saímos do rio quando o céu já começa a mudar de cor, do dourado intenso para um laranja profundo, e depois lilás. Atravessamos a trilha de volta e eu senti que o dia ainda guardava algo para mim, embora eu não soubesse se queria descobrir o que era ou não. Capítulo 5. A Flor do Tocantins. A noite desce sobre Arco Velho da Anunciação como um lençol morno. O ar é denso, carregado de cheiros. Fritura fresca, peixe no óleo, cerveja gelada que sua nos copos de vidro e um leve perfume doce que imagino ser dela. O calçadão da cidade nada mais é do que uma calçada larga com 3 bares enfileirados, luzes amareladas e mesas de plástico ocupando a rua. Escolhemos um canto mais afastado, onde a noite parece nos pertencer. Tomamos cerveja devagar, como se fosse um ritual. A espuma desce pela borda do copo e ilumina o sorriso dela.
Uma porção de peixe chega estalando na bandeja de alumínio. O sal grosso se dissolve na língua como se fosse parte do calor da noite. Falamos da vida. Eu queria largar tudo isso aqui, Tony. Ela diz olhando para o nada. Ir estudar teatro em São Paulo. Ore, por que não vai? Ela suspira, deixando o corpo escorregar na cadeira. O plástico range. Não é tão fácil. Não é só falta de coragem. Tem tantas coisas. Eu entendo. Digo tentando que a minha voz soe como um consolo. Quem sabe um dia, não é? São Paulo vai estar lá, gigantesca, pronta para te receber. Eu sei. Responde mexendo na borda do copo, como se o vidro pudesse responder por ela. Renata tem um jeito que não combina com o vilarejo. O vestido floral da tarde agora deu lugar a um short jeans e uma camiseta branca simples. Mas nela tudo parece desenhado para chamar a atenção sem nenhum esforço. Há algo moderno em seus gestos, algo que parece vir de fora, de outra cidade, de outro tempo, talvez. Arrisco mudar de assunto. Me fala sobre esse circo. Você acha que é verdadeiro? O sorriso dela se acende de novo, refletindo na espuma da cerveja. Eu não duvido. Eu não estava na cidade quando eles vieram. Tinha ido visitar minha tia em Palmas. Mas eu sei sim que eles estiveram aqui em Arco Velho. Todo mundo viu esse circo. Muita gente viu o espetáculo. Mas toda vez que falam dele, ela inclinou o rosto para mais perto. Os relatos se contradizem. Cada um fala uma coisa diferente. As vozes ao redor vão diminuindo na minha percepção, como se o assunto nos isolasse num casulo. Fico imaginando o que ela teria visto se estivesse aqui naquele dia. No dia seguinte, a luz invade meu quarto cedo demais, junto com o som abafado das galinhas e de um rádio distante tocando sertanejo. Tomo um café rápido e sigo para encontrar a mãe de um dos desaparecidos. A casa é simples, o chão batido, as paredes descascadas. Ela fala baixo, como se o ar ainda carregasse o peso da ausência. Ele diz que tinha encontrado um emprego, que ia seguir o circo para a Modi ajudar a cuidar das criação. Seus olhos se perdem na porta, como se ainda esperassem vê-lo chegar. Esperou por meses. O tempo não devolveu nada além do silêncio. Na delegacia, 2 cômodos apertados ao lado da igreja, o delegado puxa do bolso uma folha amarelada e me conta que rastrearam o celular do garoto. A última vez que ele deu sinal foi lá no Maranhão, Barra Linda. Olho para o mapa amassado que carrego no bolso e sinto o peso da decisão tomada. Pois é para lá que eu vou. Capítulo 6. Estrada para Barra Linda. Renata me levou até a rodoviária ainda cedo. O sol recém passando pela borda das árvores, derramando um dourado preguiçoso sobre o asfalto gasto. Faz calor. Tenho tempo de pegar o primeiro ônibus rumo ao Maranhão. E se os deuses do transporte me favorecerem, chegar antes das 10 da noite para tentar a sorte no Airbnb, numa pousada ou até num hotel da Praça Matriz, eu vou agradecer. O calor já bate na nuca, mesmo tão cedo. Renata veste um vestido claro e segura um cabelo preso num coque improvisado, como se fosse apenas mais um dia normal para ela. Mas para mim não é. Nos vemos por aí? Ela pergunta com aquele sorriso que me desarma e ao mesmo tempo me enche de perguntas que eu não teria coragem de fazer. Quando vir a São Paulo, me chama. Eu quero te mostrar tudo lá. Olha que eu chamo, hein? Diz, estreitando os olhos num jeito quase travesso. Obrigado, Renata. Muito obrigado. Boa sorte com o que procura. E cuidado, viu, moço? Ganhei um beijo que se mostrou mais quente e apaixonado do que eu esperava. Firme, demorado, com um gosto doce e salgado ao mesmo tempo.
Que mulher! Por que uma dessas não cruza o meu caminho em São Paulo? Sorrio enquanto o ônibus dá a ré, rangendo, soltando um suspiro de fumaça preta antes de ganhar a estrada alaranjada e sumir na poeira velha do interior. O motor ronca como se resmungasse pelo trabalho, e logo a paisagem começa a trocar o concreto rarefeito por campos abertos, cercas tortas e árvores espaçadas. O dia corre devagar, como se o ônibus carregasse um peso invisível. Subimos o estado. Guaraí, Tupiratã, Nova Olinda, cidades que surgem e desaparecem como se fossem apenas miragens. Em Rio Preto, um cachorro magro persegue o ônibus até o cruzamento. Em Araguaína, trocamos para um veículo menor, mais antigo e com assentos que reclamam em cada curva. Perto de Vanderlândia, o inevitável. Um estouro seco, um tranco e o anúncio do motorista. Pneu furado. Descemos todos, esticamos as pernas na beira da estrada poeirenta. O sol já começa a mergulhar, tingindo tudo de um laranja profundo. É ali que eu começo a conversar com alguns passageiros. A maioria desconversa, muda de assunto, finge não ouvir quando menciono o circo fantasma. Uma mulher de vestido estampado me oferece manga, mas desvia o olhar. Um rapaz de boné abaixa a cabeça e finge arrumar o cadastro. Parece que o nome do circo é uma senha para o silêncio. Só um homem fala. Um velho negro de pele marcada pelo sol, barba rala e roupas poídas de vaqueiro. As botas estão gastas e o chapéu parece ter sobrevivido a décadas de chuva e poeira. Ele apoia a mão num cajado improvisado e, quando começo a perguntar, seus olhos se estreitam. Esse circo aí, ó, ele existe. Ele existe desde quando eu era menino. Ele existe. A voz dele é grave, pausada, como se cada palavra fosse pesada antes de ser dita. Isso é coisa de Deus, não. Você não é coisa de Deus. Ele existe. Não é... Isso aí é manifestação ruim. Isso aí é coisa do demônio. Ele cospe no chão, olha para a estrada e continua. Tinha um palhaço lá, um palhaço chamado Caramunhoso. Horroroso palhaço, nojento. Eu sonhava muito com esse diabo quando eu era criança, com a cara dele, Deus me livre. Ele passa a mão pelo rosto como se quisesse apagar a memória. Uns tempos atrás aí, faz pouco tempo, acho que deve ter uns 5 anos, eu já tinha para mais de 70 anos. Esse circo apareceu lá em Carmo Doce, lá num vilarejo. Eu fiquei tremendo. Olha só. Igual tô tremendo agora. E realmente sua mão treme um pouco quando segura o cajado. A trupe veio descer na rua. E lá tava o bichão. Aquele mostrengo. Igualzinho. Nem um dia mais velho. Igualzinho quando eu era criança. Esses bichos aí não envelhecem, não. Eles não morrem. Eles não é desse mundo, não. O vento quente traz um cheiro de capim seco, e por um momento parece que o ar fica mais pesado. Quero perguntar mais, mas ele fecha a cara e se afasta, resmungando sobre gente que mexe com o que não deve. A troca do pneu demora mais do que deveria. O motorista reclama que o ônibus não tem a chave certa para soltar os parafusos. Penso comigo que... eu duvido que o pessoal lá de Londres, com seus podcasts polidos e estúdios climatizados, se deparem com esse tipo de contratempo. Aqui, meu amigo, cada viagem parece que também tem um teste de resistência. A noite já caiu quando finalmente chegamos à Barra Linda. Passa um pouco das 10. A Praça Matriz está vazia. Nem cachorro perambula por ali. Nenhuma luz de bar, nenhum restaurante aberto, só postes altos com lâmpadas amareladas, cercando a igreja do centro. A fome me aperta como se ela tivesse dentes. Não é todo lugar que se encontra uma pousada como a de Eliodora
ou uma carona como a da professora Renata. E falando nela, ai, professora Renata, eu já sinto falta daquele beijo quente, como se tivesse ficado preso na estrada junto comigo. Paro ali. Amanhã vai começar uma parte bem difícil. Capítulo 7. O Forrobodó. Naquela mesma noite eu saí andando por uma viela estreita que subia lentamente para a parte mais alta da cidade, onde as ruas pareciam mais quietas, mas não mais acolhedoras. O chão era de terra batida, com alguns trechos irregulares de calçamento que pareciam ter sido esquecidos pela prefeitura. O sertão do Maranhão se mostrava ali em sua forma mais crua, o ar seco misturado com uma umidade quase pegajosa, impregnada de cheiro de mato queimado. O calor não se despendia nem com a chegada da noite. Aliás, parecia que chegando a noite ficava ainda mais calor. O vento, quando passava, vinha quente, trazendo um pó avermelhado que grudava na pele e parecia se infiltrar nos poros. Dos dois lados da viela, a vegetação era escassa. Quase sempre algum arbusto retorcido, mandacarus espalhados e uns pés de algaroba que projetavam sombras magras. De vez em quando, uma mangueira velha aparecia no quintal de alguém, com folhas cansadas e poucas frutas verdes penduradas. Os grilos já começavam seu coro noturno, e o zumbido distante de um motor de moto quebrava o silêncio de tempos em tempos. As casas, humildes, eram todas feitas de tijolo cru, sem reboco, como se o acabamento tivesse ficado para um dia que nunca chega. Portas de madeira empenada, janelas sem vidro, apenas venezianas velhas ou cortinas improvisadas com pano desbotado. Os telhados eram de telha cerâmica, muitos remendados com pedaços de lona azul ou chapa de zinco. Poucos carros, mas muitas motos. Essas eram maioria absoluta, claro. Encostadas nas portas, estacionadas no meio-fio, ou passando roncando e levantando poeira. Por todo lugar onde você olha tem moto. No fundo da rua, as luzes piscavam e uma música alta começava a se destacar no som noturno dos insetos. Era um desses forrobodós. Eu não estou exagerando, o nome cabia perfeitamente. Era um pequeno bar improvisado, com as paredes também de tijolo nu, mal iluminado por duas lâmpadas amareladas, e no meio, um globo colorido girando preguiçosamente no teto, lançando manchas vermelhas, verdes e azuis naquelas paredes sem reboco. Na frente do balcão, 3 mesas de plástico. No canto, um sujeito magro de bigode ralo tocava um teclado velho, com 2 caixas de som que pareciam prestes a explodir. Genilson dos teclados, segundo o letreiro pintado à mão num pedaço compensado. Dedilhava uma antiga do calcinha preta, daquelas de cortar o coração de qualquer sertanejo apaixonado. Clássica, aliás. A melodia romântica se misturava com um chiado constante nas caixas e um cheiro de fritura que vinha lá da cozinha. Entrei, sentindo aquele calor abafado se misturar ao cheiro forte de cerveja ali derramada pelo chão. Pedi uma gelada. O dono, um homem corpulento com avental sujo, colocou uma garrafa de vidro suada sobre o balcão. O som do gás escapando ao ser aberta foi quase um alívio sonoro. Dei um gole e perguntei: e para comer, tem alguma coisa? Ele só apontou com a cabeça para uma chapa onde uns pedaços de carne gordurosa chiavam lentamente. Antes que eu pudesse decidir, uma moça pequena, de pele morena dourada, cabelos negros presos num rabo de cavalo alto e vestido curto, florido, surgiu do meu lado e perguntou com um leve sorriso: posso sentar aqui? Apontando o banco vazio ao meu lado. É claro, respondi, já pedindo outro copo para dividir a cerveja. Ela se acomodou, cruzando as pernas. O vestido subiu um pouco, revelando coxas torneadas e um perfume doce que contrastava com o ambiente carregado.
Está a trabalho por aqui? Perguntou, e a voz doce, com aquele sotaque arrastado, carregado daquele jeito que parecia música. De certa forma, dei um gole antes de completar. Na verdade, sim, claro, estou trabalhando. Enchi o copo dela. Ela bebeu de um trago rápido, olhando para mim de lado. E a viagem? Foi longa? Perguntou como quem puxa assunto, mas com um brilho sugestivo nos olhos. Posso te fazer uma massagem, bem gostosa. Sorri de canto, mais surpreso que lisonjeado. Muito agradecido. Ah, é Larissa. Muito prazer, disse inclinando-se para me dar 2 beijos no rosto. Igual a cantora do Magníficos. Você sabia? Completou rindo. O globo colorido girava lento, projetando pontos verdes no rosto dela. Mas então, posso mandar preparar um quarto bem gostoso pra gente curtir? Olha, Larissa, tentei manter a voz firme. Eu tô muito cansado, de verdade. Eu só preciso comer alguma coisa. Eu não aguento mais de fome. Por acaso tem aqui? Ela fez um biquinho, um misto de decepção e chave, mas acenou para o balconista. Olhei novamente para o copo de cerveja e foi nesse instante que a coisa começou a ficar estranha. Talvez fosse o efeito das luzes piscando no meu campo de visão, talvez a música alta, o cheiro pesado de fritura, ou talvez algo tivesse sido colocado na minha bebida. O fato é que tudo começou a girar devagar, como se eu estivesse num carrossel mal lubrificado. O rosto de Larissa, sorrindo para mim, parecia mais distante, a voz dela ecoando com um atraso de segundos. Meu estômago se revirou. Eu apoiei os cotovelos no balcão. O suor escorreu pela minha testa, mas não era calor. Era frio. Era um suor frio. A música mudou para outra, mais agitada, mas o som se distorcia, como se viesse debaixo d'água. Meus olhos piscavam pesados e o mundo parecia perder a definição. As lâmpadas se tornaram borrões amarelados. O globo colorido espalhava manchas que giravam mais rápido do que deveriam. Eu me levantei, mas as minhas pernas não me obedeceram direito. E depois vieram apenas flashes, como fotos borradas tiradas no escuro. Um vulto me segurando pelos ombros, gente falando alto ao meu redor, um quarto apertado, paredes descascadas, o som distante do Genilson ainda tocando, agora como se estivesse a quilômetros de mim. Eu chorava, eu não sei porquê. Eu tentava falar, mas a minha boca parecia pesada demais. Uma pressão no peito, o gosto metálico na boca e o canto do quarto. Lá no canto do quarto, ele, o palhaço. Roupa branca e preta, o rosto pintado na mesma paleta. Olhos fixos, sem piscar. Não se movia, mas sua presença enchia o espaço como um peso. Não sorria, nem fazia caretas, apenas me olhava. O silêncio ao redor dele contrastava com todo o resto. Era como se o som do mundo parasse naquele ponto. Eu pisquei e ele estava mais perto. Tentei falar alguma coisa, mas minha garganta travou. O quarto girou rápido demais. Tudo começou a se dissolver em preto. O palhaço inclinou levemente a cabeça para o lado. E nesse instante, como se alguém tivesse desligado o interruptor, eu apaguei completamente. Capítulo 8. A Caravana dos Condenados. Eu acordei com um sobressalto, como quem sai de um pesadelo no exato momento em que ia cair de um penhasco. A primeira coisa que eu senti foi a dor latejante na cabeça, como se alguém tivesse martelado meu crânio a noite inteira. O quarto estava iluminado por um feixe de sol amarelado que atravessava a cortina fina, revelando o mofo espalhado pelas paredes. O ar era abafado, pesado, e o cheiro azedo de suor e cigarro impregnava tudo. Demorei alguns segundos para me situar. Ouvi vozes no corredor, passos apressados, risos abafados. Eu estava num pequeno prostíbulo. Isso era óbvio agora.
O ventilador no teto girava lentamente, mais por obrigação do que por eficiência, empurrando um vento quente que só aumentava a minha sensação de estar cozinhando ali naquele quartinho. A primeira reação foi instintiva. A minha mochila. Ela estava ao meu lado, encostada na parede, intacta. Meu coração acelerou. O que fizeram em mim? O que fizeram comigo? Perguntei a mim mesmo num tom mental que beirava o pânico. Levantei-me de um pulo e passei as mãos pela barriga, tateando nervoso. Nenhum corte, nenhum curativo improvisado, nenhum dreno estranho. Tudo estava no lugar, exceto aquela dor de cabeça que parecia latejar dentro dos meus olhos. Suspirei ainda ofegante. Eu devo ter sido assaltado, pensei, já puxando o zíper da mochila. Notebook, gravadores, câmeras, tudo lá. E só aumentou a sensação de estranheza. Se queriam me dopar, não levaram nada? Então qual o objetivo? A porta rangeu. Larissa, a moça que tinha me abordado na noite anterior, entrou com um sorriso tranquilo, como se nada de estranho tivesse acontecido. Acordou, bela adormecida? Disse ela, encostando-se na porta. O que houve? O que aconteceu? Perguntei, a voz rouca, tentando juntar as peças. Ora, você apagou? Estava sentado no balcão e simplesmente caiu, batendo a cabeça na cadeira. Levei a mão à nuca, sentindo um pequeno galo. Ai, nossa! Ela inclinou a cabeça, me examinando como quem avalia um animal exótico. Quando foi que você comeu pela última vez? Eu acho que foi em Palmas. Respondi, lembrando que a minha última refeição sólida tinha sido um sanduíche mal montado na rodoviária. E estava bebendo de estômago vazio? Tu é doido, é? Riu balançando a cabeça. Olha, aqui a gente é tudo honesto, viu? Ninguém mexe nas coisas de ninguém, não. Mas você vai ter que pagar a pernoite desse quarto, ouviste? Vocês cuidaram de mim? É, moço, cuidamos de você. Mas olha, ninguém dormiu direito, viu? Você ficou a noite inteira gemendo, falando umas coisas esquisitas. Eu tive pesadelos horríveis. É, eu vi. Todo mundo viu. Ela estreitou os olhos. Não parava de falar nesse tal de circo fantasma. Meu corpo gelou. O que eu disse? Só isso. Ficar repetindo, como se tivesse medo e raiva ao mesmo tempo. Ela cruzou os braços séria. Olha, moça, eu não sei o que o senhor quer com esse circo, mas se eu fosse o senhor, desistia, vice? Por quê? Perguntei, endireitando-me na cama. Você já ouviu falar nele? Sim, já. Suspirou como quem carrega uma memória ruim. Ele passou por aqui, e aquele circo não é de Deus não, senhor. Aquilo é uma caravana de condenados. Meu irmão se escafedeu junto deles. Você sabe para onde eles foram? Ih, Romualdo nunca mais deu notícia, não. Mas o Marconi é caminhoneiro, que faz a linha para Belém. Ele disse que viu meu irmão numa cidade perto de Manaus. Uma cidadezinha tão pequena que até se assustou. Diz que meu irmão estava montando as lonas do circo. E estava magro, com um olhar de morte, sabe? Ele nem reconheceu o Marconi. Meu estômago revirou. Não era pela ressaca. Em 30 minutos eu já tinha tomado um café reforçado, pago a conta e conseguido uma carona até Belém. E o motorista? O próprio Marconi. Um sujeito alto, magro, com o rosto curtido pelo sol e mãos enormes, calejadas pelo volante. O caminhão era bruto, a pintura descascada, a cabine cheirando a óleo diesel e café velho. Então o senhor quer ir até Poço Fundo? Perguntou, ajustando o boné surrado. É para lá que o circo foi, não é? Ele coçou a barba rala. Foi o que eu ouvi. Mas eu vou lhe dizer, viu? Poço Fundo não é lugar para quem não conhece, não, viu? Isso é cidadezinha no meio do nada. A estrada é ruim, é gente fechada. E agora que esse circo lá, não sei não, viu? Partimos cedo.
O ronco do motor era constante e hipnótico. Pelas janelas, a paisagem se transformava lentamente. O sertão dava lugar a áreas de mata mais fechada. A estrada ficava cada vez mais irregular. De vez em quando, cruzávamos vilarejos onde crianças brincavam descalças na beira da pista e galinhas atravessavam com uma calma suicida. Marconi tinha histórias, aliás, muitas histórias, e contou sobre uma vez em que transportou uma carga de galões de combustível e teve que atravessar um rio em cima de uma balsa que quase afundou. Falou sobre fantasmas de estrada, sobre uma mulher vestida de branco que ele jura ter visto na BR-230 às 3 da manhã. Paramos numa venda à beira da estrada para abastecer e esticar as pernas. Lá dentro, uma televisão velha passava um programa de auditório enquanto um rádio no balcão transmitia um forró diferente do que eu conhecia. Mais lento, quase melancólico. O dono da venda ofereceu cachaça, mas eu recusei. Meu estômago ainda estava lembrando da noite anterior. No trecho final, já quase chegando, o asfalto virou barro. O caminhão avançava com dificuldade, deslizando nas poças profundas. A floresta se fechava dos dois lados e o ar parecia mais úmido, mais pesado. Era como entrar em outro mundo. "É ali", disse Marconi apontando adiante. Entre as árvores, o primeiro sinal. Uma faixa rasgada, pendurada de qualquer jeito entre dois postes improvisados. Letras vermelhas desbotadas anunciavam: "O grande espetáculo. O circo fantasma está na cidade." E abaixo, pintado à mão, um rosto de palhaço. Seguimos mais alguns minutos até que, de repente, a mata se abriu para um campo amplo. E lá estava ele, a lona do circo, enorme, cinza e roxa, erguia-se contra o céu carregado. Bandeirolas esciapadas tremulavam num vento morno. Algumas carrocerias de caminhão serviam de alojamento, e pessoas andavam de um lado para o outro, movendo caixotes e varas de sustentação. De onde estávamos era impossível ouvir música ou risos. Só o ranger de cordas e o bater metálico de ferramentas. Fiquei ali de pé no acostamento, sentindo o coração acelerar. O ar parecia diferente, como se cada respiração fosse mais difícil. O circo fantasma. Eu tinha encontrado. E a pior parte é que ele parecia estar me esperando. Capítulo 9. O espetáculo. Rapidamente consegui um quarto numa dessas pousadas flutuantes ancoradas no rio. O chão rangia a cada passo e a água batia nas laterais com um som constante, como se o lugar respirasse comigo. Eu não conseguia relaxar. A ansiedade era tanta que eu nem consegui desfazer a mochila. Peguei o celular, liguei para Clarice. "E aí, como vai, meu repórter investigativo favorito?" Ela disse com aquele tom meio irônico que me acompanhava desde Londres. "Eu estou moído. Fora a dor de cabeça, ainda atravessei praticamente o país inteiro de avião, de ônibus, de caminhão, de barco." "É assim que eu gosto, Santiago. Precisamos dessa história. Conseguiu encontrar o circo fantasma?" "Ele está bem na minha frente." "Ah, descreve-lhe para mim." Fui até a pequena varanda da pousada, que dava para uma parte mais alta da margem, e pude ver o circo com mais clareza. É grande, mas não como esses circos modernos que a gente vê na TV. A lona é cinzenta, com detalhes roxos já desbotados. As luzes da entrada piscam de forma irregular, como se metade das lâmpadas estivesse queimadas. Dá para ver figuras andando lá dentro, se movimentando rápido, carregando coisas. Os artistas eu não sei explicar. Parecem saídos de um sanatório. Roupas antigas, colarinhos altos, maquiagem pesada demais. Alguns usam máscaras que escondem quase todo o rosto. E apesar do aspecto assustador, eles parecem genuinamente empenhados em fazer o espetáculo dar certo.
Olhei o relógio. Já era noite fechada. As pessoas estão entrando na tenda agora, Clarice. Mas não estão vendendo ingresso, estão entregando de graça. Isso só aumenta o mistério. Do outro lado da linha, o silêncio de Clarice pesou. Ok, Tony. Toma cuidado, pelo amor de Deus. E vê se consegue gravar. Desliguei. Atravessei o pequeno trecho de terra batida até a entrada do circo. O clima era abafado e uma fina névoa vinda do rio parecia envolver o lugar. Passei pelo arco principal, onde 2 palhaços estavam ali, estáticos, com roupas listradas em preto e branco. Seguravam cartazes escritos à mão com mensagens: "Bem-vindo ao maior espetáculo de sua vida." A entrada dava para um espaço amplo, onde fileiras improvisadas de tábuas serviam de bancos. Tudo tinha um aspecto ruim, improvisado, como se as coisas tivessem sido montadas às pressas ou reaproveitadas de outro lugar. No picadeiro central, o tablado tinha manchas escuras, irregulares, como se alguém tivesse tentado limpar um sangue pisado. Mas eu não acreditava em nada disso. Eu estava ali para desmascarar. Sentei-me em uma das fileiras no meio. O cheiro de madeira úmida e palha velha enchiam o ar. O homem passou carregando uma bandeja e gritou: "Pipoca! Pipoca!" Levantei a mão e pedi uma. Ele me entregou um saquinho gorduroso. Quando abri, um cheiro azedo me atingiu. Todas estavam emboloradas e, para o meu horror, pequenos insetos saíam correndo de dentro. Dei um pulo, derrubando o pacote no chão. Algumas pessoas próximas riram, como se aquilo fizesse parte da atração. As luzes se apagaram e a famosa música de circo começou a tocar. Só que havia algo de errado naquilo. A vitrola parecia perder a força no meio da execução e a melodia soava arrastada, com notas desafinadas, criando um efeito fantasmagórico que arrepiou minha nuca. Do meio da escuridão, um homem imenso surgiu, iluminado por um único holofote. "Senhoras e senhores", anunciou com a voz profunda e carregada de um entusiasmo ensaiado, "eu sou Fred Magnum, e esta noite vocês verão um espetáculo para nunca esquecer." Fred tinha uma postura ereta, quase militar, e bigodes espessos que cobriam parte de um sorriso exagerado, plastificado. Suas mãos eram enormes e a cada gesto me dava a sensação incômoda de que ele poderia, a qualquer momento, agarrar uma criança da plateia e levá-la embora. Atrás dele, uma cortina pesada se abriu lentamente. "E com vocês, a graça, a beleza e o encanto da nossa amada Love Special." Do alto, pendurada por longas fitas de seda vermelha, surgiu uma jovem bailarina. A Love Special tinha um rosto bonito, quase angelical, mas a pele era pálida demais e de um tom que lembrava a frieza do mármore. O cabelo loiro acinzentado estava preso num coque, e seus olhos, bem, havia algo de estranho neles. Brilhavam, mas sem vida. Ela começou a se mover com delicadeza, descendo e subindo pelas fitas num balé aéreo muito preciso. O público murmurava, impressionado. A música, um arranjo lento de valsa tocado num teclado desafinado, ecoava pelo espaço. E o som dos tecidos deslizando se misturava ao de sua respiração controlada. Tudo ia bem, até o momento do clímax. Love Special fez um giro rápido, prendendo as fitas ao redor do corpo. Só que num deslize, ou talvez num movimento calculado, uma das faixas se enrolou firmemente no seu pescoço. Foi isso que aconteceu. E o que veio depois foi uma sequência de movimentos bruscos. Primeiro um puxão involuntário, depois um arquejo desesperado. Ela começou a se debater, os pés chutando o ar, tentando soltar a fita com as mãos. Seus olhos se arregalaram e um som rouco escapou de sua garganta.
O público congelou. As outras bailarinas que surgiram para acompanhá-la no clímax continuaram a coreografia como se nada estivesse acontecendo, girando e saltando ao seu redor. E a Love Special perdeu toda a força nos braços e o seu corpo ficou mole, pendendo num ângulo perturbador. A cortina se fechou abruptamente. E atrás dela ouvi gritos abafados, passos apressados, o som de algo pesado caindo. Pessoas correndo, o burburinho cresceu, mas ninguém se levantou. Era como se todos tivessem combinado em silêncio, simplesmente não reagir. Eu respirei fundo, tentando me lembrar do que Clarice dissera. Tudo poderia ser uma encenação. Esse era o esquema deles: chocar, assustar, criar uma experiência inesquecível. Mas o que eu tinha visto não parecia ensaio, não. Não parecia controlado. O mestre de cerimônias voltou ao centro do picadeiro. E agora? Disse com a mesma entonação alegre de antes, como se nada tivesse acontecido. Preparem-se para o próximo número! Eu não sabia mais se o meu coração estava preparado. Capítulo 10. O fogo e as facas. Bem, ainda estava processando tudo o que eu tinha visto com Love Special quando as luzes voltaram a tremer e Fred Magnum, com aquele sorriso tão falso quanto uma nota de R$3, ergueu as mãos para apresentar o próximo número. Senhoras e senhores, preparem-se para sentir o calor da paixão. Com vocês, Pedro Fireman. Do lado esquerdo do picadeiro, um homem de porte médio entrou marchando. Vestia calças largas e uma camisa aberta no peito, cheia de lantejoulas laranjas e douradas e que refletiam a luz de forma quase hipnótica. A maquiagem dele era pesada. Olhos contornados de preto, sobrancelhas pintadas exageradamente para cima. Na mão direita, segurava uma tocha acesa e na esquerda uma garrafa metálica. Combustível puro. A música mudou para algo mais acelerado. Uma percussão constante que tentava empurrar a atenção para o clímax. Pedro ergueu a tocha e o público respondeu com "Oh!" coletivo. E então levou a garrafa à boca, enchendo-a de um líquido inflamável. E num gesto calculado, soprou o combustível na direção da tocha. Uma explosão de chamas iluminou o picadeiro, arrancando aplausos. Ele repetiu a proeza, girando sobre si mesmo para criar uma espécie de arco de fogo no ar. E da terceira vez, quando todos estavam admirados, tudo deu errado. Quando ele soprou, o vento interno, talvez criado pela má circulação de ar da tenda, devolveu parte das chamas para o seu rosto e camisa. O fogo se espalhou instantaneamente pelo tecido e pelo cabelo. Pedro Fireman largou a garrafa e começou a correr pelo picadeiro, gritando, enquanto labaredas envolviam seu corpo num casaco vivo. Alguns dos respingos de combustível, esses respingos em chamas, atingiram as primeiras fileiras. Lembro-me de uma mulher batendo no próprio braço, tentando apagar o pano da blusa que começava a pegar fogo. O cheiro foi imediato. Carne e cabelo queimando. Um odor denso se infiltrou nas narinas e ficou preso lá. O pânico estava prestes a tomar conta de tudo, quando do nada surgiu o marimbondo, o palhaço. Chamavam-no assim porque o seu rosto parecia permanentemente inchado, como se tivesse sido picado por um enxame de marimbondos. Era uma coisa horrível. Ele veio correndo com um extintor de incêndio e, sem cerimônia, descarregou o pó químico sobre Pedro. O corpo do cuspidor de fogo caiu de lado, imóvel, ainda soltando fumaça. Marimbondo olhou em volta, como se esperasse aplausos. Não vieram. Foi então que apareceram 2 palhaços anões, os gêmeos Sepultura e Caixãozinho.
Nomes que soavam mais como ameaças do que apelidos artísticos. Vieram trotando, com passos rápidos e sincronizados. Agarraram Pedro Fireman pelas pernas e braços. Arrastaram-no para fora do picadeiro, como se ele fosse um saco morto de batatas. E esse número me afetou mais do que o da bailarina. Era explícito demais, cru demais. Nada de jogo de luz ou ilusão, apenas um homem queimando vivo diante dos meus olhos. E tinha o cheiro, tinha tudo, o cheiro de carne queimada, o cabelo queimando, tudo horrível. As primeiras fileiras começaram a se retirar. Um homem tapava a boca, tentando segurar o enjoo. Ouvia o som inconfundível de alguém vomitando no chão, seguido de um coro de murmúrios e cadeiras se arrastando. A fumaça demorou a se dissipar. Dessa vez a cortina não fechou. Fred Magnum entrou no picadeiro com passos hesitantes, limpando o suor da testa com um lenço branco que logo ficou sujo de pó químico. Ele respirou fundo, puxou o microfone e anunciou: "Senhores, o show deve continuar." Eu não sei se ele estava tentando convencer a plateia ou a si mesmo. E lá do fundo, 4 palhaços empurravam uma enorme roda de madeira. Ela girava lentamente, produzindo um rangido grave que ecoava pela tenda. No centro, amarrada de braços e pernas, estava uma assistente loura, magra, com um sorriso largo demais para ser natural. Seus olhos piscavam rápido, como se o próprio corpo tentasse contradizer a expressão. "E agora, a Roda da Morte! A dança das facas!" anunciou Fred. Um homem alto e magro surgiu, vestindo um colete preto apertado e calças igualmente escuras. Seu rosto era pálido, e o olhar fixo dava a impressão de que ele enxergava além de todos nós. Segurava um conjunto de facas reluzentes, que refletiam a luz dos refletores com um brilho frio. A roda começou a girar mais rápido. O atirador, com um movimento ensaiado, lançou a primeira lâmina. Ela cravou na madeira a poucos centímetros da orelha da assistente, e aquilo foi incrível. A plateia prendeu a respiração. Seguiram-se outras, cada uma encontrando o seu destino a milímetros de distância do corpo amarrado. Eu podia ouvir o som seco da madeira sendo perfurada, misturado à respiração acelerada da garota, até que o atirador parou, respirou fundo e pegou um pano preto. Amarrou-o firmemente nos olhos. A roda acelerou mais. Acelerou a ponto da gente mal conseguir ver a menina. Parecia um borrão. O ritmo dos lançamentos aumentou. As facas cortando o ar num assobio agudo antes de cravarem, ou na madeira, ou em algo mais. De onde eu estava era impossível acompanhar o movimento. Eu só ouvia o tonk das lâminas penetrando, seguido por um gemido abafado que quase sempre se perdia no burburinho crescente da plateia. Quando a última faca foi lançada, a roda começou a desacelerar, rangendo e oscilando, até parar completamente. E o que eu vi me fez engolir seco. Quase nenhuma lâmina havia cravado na madeira. A maioria estava fincada no corpo da assistente. Braços, pernas, abdômen e uma bem no meio da garganta. Ela ainda respirava em golfos assim, mas de uma forma muito fraca, soltando um som úmido e irregular a cada tentativa. E o sangue descia. A expressão no rosto dela não era mais de sorriso, era de pânico. A plateia ficou silêncio por um instante, como se o tempo tivesse parado. E em seguida o caos. Gritos, passos apressados, crianças chorando. Fred Magnum tentava manter o controle, mas sua voz já não tinha o mesmo entusiasmo forçado. Marimbondo voltou correndo, e atrás dele vieram novamente o Sepultura e o Caixãozinho. Eles destravaram a roda e com dificuldade empurraram-na para fora, deixando um rastro grosso de sangue no picadeiro.
O cheiro metálico tomou conta do ar. Alguns espectadores já estavam indo embora. Outros permaneciam petrificados. Eu tentava manter a frieza profissional, mas as minhas mãos suavam e minha respiração estava mais pesada. Fred voltou ao centro, visivelmente constrangido. Sua postura ereta havia cedido alguns centímetros, e o sorriso parecia uma máscara prestes a rachar. Senhores, pigarreou. O próximo número começará em instantes. Os palhaços voltaram com rodos e panos, limpando o sangue da lona. O som do pano encharcado arrastando pelo chão ecoava pelo silêncio pesado. Havia um cheiro de ferro. E como se nada tivesse acontecido, a música voltou a tocar. Os próximos números foram as coisas mais absurdas e traumatizantes que eu já presenciei na minha carreira. E olha que eu já me meti em muita encrenca. De OVNIs a seitas religiosas no meio do nada. Mas nada, absolutamente nada se comparava ao que eu vi naquela noite. Fred Magnum, ele anunciou com a mesma energia: Senhoras e senhores, Houdini Alberto! Um homem alto, magro, com bigode fino, terno preto, entrou acenando, carregando um par de algemas presas aos punhos. Atrás dele, 2 ajudantes empurravam um grande tanque de água transparente, montado sobre uma estrutura de ferro enferrujado. A iluminação focava apenas o tanque e o artista, deixando o resto do picadeiro no escuro. O truque era simples. Houdini Alberto seria acorrentado, preso por 4 cadeados diferentes, e tentaria se soltar debaixo d'água teria de se soltar debaixo d'água antes que seu fôlego acabasse. Uma homenagem aos clássicos de escapismo. Quando o colocaram no tanque, a água estava límpida e dava para ver cada bolha subir à face. Ele respirou fundo, olhou para a plateia com um sorriso forçado e mergulhou, sumindo sob a tampa trancada. E no momento parecia tudo normal. Ele se contorcia, procurando as chaves escondidas, tentando alcançar os cadeados, mas algo começou a dar errado. Seus movimentos ficaram mais frenéticos. As pernas batiam no vidro como se ele estivesse tentando quebrá-lo. Pequenas nuvens de bolhas escapavam rápido demais. Eu queria muito acreditar que era uma tela de LED, que aquilo não era real, mas os olhos dele arregalados, implorando por ar, era o tipo de coisa que não se simula. Passaram-se 5 minutos. A plateia começou a murmurar. Fred Magnum, ainda sorrindo, olhou para os assistentes. Eles tentaram abrir o tanque, mas as chaves não estavam por perto. O corpo de Houdini Alberto já estava mole, flutuando. Quando finalmente arrombaram a tampa e o puxaram para fora, o silêncio era absoluto. Não havia música nem aplausos, só o som da água pingando no chão. O cerco parecia um cemitério. E como se nada tivesse acontecido, Fred limpou a garganta e anunciou: E agora, nosso próximo número! E foi então, nesse momento, que eu percebi que não havia mais espaço para descrença. Não era encenação, não era truque. O domador entrou com um chicote gasto e um sorriso nervoso. O leão que o acompanhava era magro, com as costelas aparentes, e tinha um olhar vidrado. O número mau havia começado quando o animal avançou, cravando os dentes no braço do homem. O grito foi cortante. O sangue jorrou, respingando nas 2 primeiras fileiras. O leão sacudiu a cabeça, arrancando metade do braço do domador. A plateia entrou em pânico, mas a música não parou. Os assistentes correram, empurraram o animal para a jaula e o arrastaram pelo picadeiro. Quanto ao domador, este ficou ali, berrando, com metade do braço arrancado, deixando um rastro vermelho. Eu estava paralisado. Não havia tempo para digerir nada. O globo da morte foi montado rapidamente. 3 motos dentro.
A cada volta, a estrutura tremia como se fosse desmontar. E desmontou. O metal se rompeu e as motos colidiram em pleno ar, caindo sobre o público mais próximo. Gritos, fumaça, cheiro de gasolina. Foi uma loucura. O homem-bala veio logo em seguida. O canhão foi apontado para um aro em chamas, mas a pólvora pareceu carregar mais do que deveria. O disparo o lançou contra a estrutura lateral da lona, quebrando o corpo dele como se fosse de vidro. O trapezista, que deveria encerrar essa sequência, escorregou no segundo salto. Caiu no picadeiro com um som seco que ecoou pela tenda inteira. E o que mais me assustava, ninguém tentava encerrar o show. Todos continuavam empenhados, como se nada tivesse acontecido. E então veio o grande finale. Fred Magnum entrou com um entusiasmo quase maníaco. Senhoras e senhores, preparem-se para rir até chorar. Com vocês, Marimbondo e os seus fiéis escudeiros. Marimbondo, com o seu rosto inchado e a maquiagem borrada, entrou conduzindo uma carroça improvisada. Dentro dela, Sepultura e Caixãozinho, os palhaços anões. Vestiam ternos minúsculos e cartolas. A cena que se seguiu foi grotesca. Um falso tribunal no picadeiro, com Marimbondo como juiz e os anões como advogados. Eles gritavam palavras desconexas, apontavam para a plateia, riam com gargalhadas estridentes. No auge da esquete, Sepultura subiu nos ombros do Caixãozinho, equilibrando-se com dificuldade. Marimbondo batia um martelo de madeira no picadeiro, fingindo dar a sentença. E foi então que o Sepultura tirou algo do bolso. Uma arma. Ninguém riu. Ele apontou para o rosto do Marimbondo e disparou. Um som seco e o rosto do palhaço se desfez numa máscara de sangue. As luzes se apagaram imediatamente. Eu nunca tinha visto alguém tomar um tiro no rosto, assim, era a coisa mais horripilante que eu já tinha visto na vida. O caos tomou conta. Pessoas corriam, trombando umas nas outras, crianças gritavam, alguns caíam no chão. Eu tentava achar a saída, mas a escuridão era total. Quando finalmente consegui sair, o ar fresco me atingiu como um soco. Eu me apoiei num poste de luz para não desabar. Minhas mãos tremiam, meus ouvidos ainda ecoavam o disparo. Eu não dormi aquela noite, nem nas noites seguintes. Eu não conseguia comer direito, eu não conseguia ir embora, eu não conseguia sair do quarto. O cheiro da carne queimada, o sangue e a pólvora parecia impregnado nas minhas narinas. Eu levei alguns dias para tomar as rédeas de novo da minha vida. Eu escrevi o roteiro já em Manaus, tentando manter o ritmo de objetividade jornalística, embora cada frase fosse um essoço para não reviver as imagens. Antes de chegar à cidade, porém, algo me obrigou a parar. Do rio, passando por outro vilarejo, eu vi a lona, cinza e roxa, bandeirolas gastas, o circo fantasma. Imediatamente nessa parada, eu nem ia descer, mas é claro que eu desci e fui verificar. Estavam todos lá. Sepultura, Caixãozinho, Marimbondo, Love Special, Pedro Fireman, Rodine Alberto, todos vivos, como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse sonhado ou enlouquecido. Eles me olharam quando eu passei pela entrada. Alguns sorriram. O mestre de cerimônias, Fred Magnum, acenou como quem reencontra um velho amigo. Eu voltei para o barco e fui embora, sem dizer uma palavra. O episódio foi editado e enviado para Clarice. Em Londres virou um fenômeno. A audiência explodiu. Comentários, teorias, debates em podcasts, fóruns. Alguns diziam que eu havia testemunhado um ritual, uma maldição de artistas. Outros que o circo era um experimento governamental. Outros que era apenas o melhor espetáculo de terror imersivo já feito.
Eu fui contratado como repórter fixo da agência londrina. Um salário alto até, viagens pagas, liberdade editorial, mas sinceramente eu não sei se vou aceitar. Eu ainda acordo à noite com a sensação de estar de novo naquela tenda. O cheiro, o som abafado das facas cravando carne, o estampido do tiro, e no fundo um pensamento me atormenta. Se todos estavam vivos na noite seguinte, o que diabos foi que eu assisti? Meu nome é Tony Santiago, do canal The Free, diretamente para Londres. É com você, Clarice.